tempo. Vamos lá. Já está Valeu, obrigada. no automático. Não vem, não. Muito bom dia. Declaro aberta a sessão da Igreja 7ª Turma. Cumprimentando inicialmente os magistrados presentes, embargadora Cristiane Fenelão, embargador Fernando, nossa colega convocada, doutora juíza Sabrina, nosso ilustre representante do Ministério Público, doutor Eduardo, senhores advogados e advogadas, senhor secretário e secretária, eventuais estagiários, demais presentes no plenário, os nossos servidores que também atuam conosco aqui. Um bom dia a todos. Inicialmente, consulto aos magistrados sobre a aprovação da ata da sessão anterior. Sem manifestação em contrária, declaro aprovada por unanimidade. Nós temos alguma preferência? Sim. Algum registro por parte dos colegas? Presidente, gostaria de registrar a nomeação do nosso desembargador aposentado, doutor Caio, né? Isso, vamos mandar um ofício, né? Com a adesão de todos, né? A nossa adesão, senhor. Vamos mandar, então, um ofício, viu, Gilberto, para o nosso doutor Caio Vieira de Mello, né? Alçado ao cargo de ministro do Estado, ministro do Trabalho. Então, de forma merecida, com certeza, Sua Excelência irá contribuir no pouco tempo que resta de mandato, né? O governo atual, mas com a sua percussiência, né? Com a seu dinamismo, deverá contribuir para as relações de trabalho, especialmente junto ao Ministério do Trabalho. Depois a gente passa para você. Eu vou ter o celular dele, eu pego qualquer coisa, eu ligo para ele. Deixa eu só assinar isso aqui. Tem alguma preferência? Nós não temos preferência, temos sustentação oral à distância. Tem uma preferência? Então, vamos à preferência inicialmente, doutores. Com a palavra, o senhor secretário. Preferência regimental, processo de relatoria do desembargador Fernando Viegas, no PJE. O número 1 da pauta, processo número 766, inscrita advogada Elaine Moraes Mata, número 1 da pauta do PJE. Bom dia. A palavra, o relator. Conhecendo o agravo e no mérito, dando provimento para manter a responsabilidade atribuída à executada, FF Refrigeração Limitada, e determinar sua permanência no polo passivo da presidência de execução e afastar da determinação de liberação dos valores bloqueados em contas bancárias de sua titularidade, custas pela executada de R$ 44,26. Bom dia, doutora. Bom dia. Com a palavra, caso necessário, por obséquio. Então, eu gostaria de fazer uso da palavra, estou pela empresa FF, e gostaria de observar que, no caso, está sendo alegada a sucessão trabalhista, sendo que ela nunca ocorreu. A empresa FF ela só se estabeleceu, infelizmente, por um problema no local, onde já estava instalada uma outra empresa, infelizmente também do mesmo ramo, em 13/5/2016, com contrato de locação distinto do anterior, em que, pese ambas empresas terem a mesma atividade comercial, a unir são diferentes. Ambas empresas estão ativas, então, em nenhum momento a FF ela, permaneceu ou sucedeu à empresa anterior. O que eu gostaria de destacar também é que o contrato de trabalho da embargada, da agravante, teve extinção em 13 de janeiro de 2014, 2 anos e 4 meses após a demissão da agravante, foi que estabeleceu-se a FF no local. Então, 2 anos e 4 meses após, 30 meses, né, após a agravante ter iniciado o processo trabalhista. Então, nunca houve contraprestação de serviço, nunca houve associação, nunca houve a contraprestação de serviço, não fazendo jus à empresa FF ser responsável pelos créditos trabalhistas. Inclusive, em Minas, ainda há a empresa TRC, que é a real empregadora da agravante. Desta forma, gostaria de verificar a reanálise do mérito nesse sentido. Pois não, doutor, encerrou? Sim. Pois não. Eu devolvo a palavra ao relator.
Senhor presidente, feliz ou infelizmente, a empresa se instalou no mesmo local, no mesmo endereço, explorando a mesma atividade. Então, segundo a nossa jurisprudência, há sim a figura da sucessão trabalhista. E por esse motivo, conforme a jurisprudência que eu estou citando aqui, eu estou mantendo a minha proposta de voto. O relator mantém, então, o voto. Eu consulto a desembargadora Cristiane como vota. Eu vou acompanhar pelas razões postas no voto. Parece que houve até uma transferência de fundo de comércio aqui, né? Hã? Pareceu. Então, Só um adendo, não é o mesmo endereço, são endereços distintos também. Não, doutora. Não, que conta do voto. Eu sou o terceiro votante, eu vou pedir vênia à ilustre advogada, eu vou acompanhar também o voto do relator, até porque a matéria ela não traz muita dificuldade nesse processo, não. Né? Ela está bem caracterizada, aqui aplica-se as hipóteses do 10 e 448 da CLT. Doutora, muito obrigado pela sua sustentação, viu? E prevalece, então, o voto do relator à unanimidade. Ok, obrigado a todos. Obrigado, prazer em vê-la. Pauta física, número 19 da pauta, processo 1729/2010. Relatora, juíza convocada Sabrina Leão, revisor, desembargador Fernando Viegas, inscrita advogada Raquel de Souza da Silva, 19 da pauta física. Relatora juíza Sabrina, a conclusão do seu voto, por obséquio. Pois não, presidente. Isso é um processo de juízo de retratação, proferido juízo positivo de retratação, modificado o comando jurisdicional contido no venerando acórdão de folhas 2749, complementado pela decisão de folhas 2801, a fim de negar provimento ao apelo das rés quanto à insurgência relativa à condenação ao pagamento das horas extras referentes ao artigo 384 da CLT, mantendo a decisão proferida na origem, conforme item C de folha 2608, conforme o posicionamento jurisprudencial cristalizado na súmula 39 deste regional. É o intervalo do 384? Sim. A doutora Raquel está presente? Está ausente, prossigo o julgamento ou a divergência? Eu estou de acordo. De acordo. Unânime. Seguinte. Número 10 da pauta física, uma sustentação oral à distância, a partir de Juiz de Fora, é o número 1139/2015. Relator, desembargador Fernando Viegas, revisora, desembargadora Cristiana Fenelon, inscrita advogada Paula Carrara da Silva, Juiz de Fora. Relator, por seu voto, em conclusão. Estou conhecendo e dando parcial provimento ao apelo do reclamante para acrescer a condenação à reparação por danos morais no importe de R$10.000, com juros e correção monetária, que deverão observar quanto aos danos morais disposto na súmula 439 do TST. Dou provimento ao apelo do reclamado para reduzir a condenação em honorários periciais para R$1.000. Major o valor da condenação de R$60 para R$70.000, com custas de R$1.400 pela reclamada. Muito obrigado. Doutora Paula, está nos ouvindo? Sim, excelência, ouço perfeitamente. Ouviu a conclusão do voto? Sim. Pois não. A senhora vai sustentar? Sim, excelência. Pois não. Com a palavra, doutora. Eu dou os meus cumprimentos aos doutos desembargadores integrantes dessa mesa, em especial ao doutor desembargador presidente, ao doutor desembargador relator, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e senhores servidores presentes, um bom dia. Tendo em vista a conclusão da proposta de voto lida nessa tribuna, eu venho pedir vênia para requerer a revisão da referida proposta, para que se analise o tema dos turnos ininterruptos de revezamento, na medida em que o reclamante, na condição de maquinista, não esteve submetido a turnos ininterruptos, mas sim a turnos de 8 horas, com previsão em norma coletiva. Assim, entender de forma diversa, se incide em violação ao artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, na medida em que a norma coletiva prevê o turno de 8 horas e isso a torna válida de acordo com a Constituição. E quanto ao tema do dano moral, eu peço vênia também para requerer a revisão da proposta de voto, na medida em que o reclamante, em seu depoimento pessoal,
Ele afirmou que trabalhou muito pouco, né, na condução de locomotivas no trecho. Ele disse que trabalhava mais em pátios do que em viagens e que nas estações e nos pátios haviam banheiros. Sendo assim, excelências, a tese do reclamante, no sentido de que seria-lhe devido indenização a título de danos morais pela impossibilidade de uso do banheiro em decorrência do regime de monocondução, cai por terra, uma vez que o mesmo confessou não laborar tanto assim no âmbito das locomotivas, mas sim nos pátios, onde havia plena liberdade para que o mesmo fizesse o uso dos banheiros, não havendo que se falar em limitação. Além disso, eu peço vênia para destacar alguns julgados, né, proferidos pela 9ª turma desse egrégio tribunal, né, em que houve a exclusão de indenizações da espécie, na medida em que se entende que a limitação de uso dos banheiros para os maquinistas, ela se trata de uma limitação inerente à função e não se trata de uma limitação absoluta, uma vez que os maquinistas eles podem fazer, né, o uso dos banheiros quando estão em paradas nas estações e também podem solicitar as referidas paradas ao Centro de Controle Operacional, o que também restou provado nos autos através de prova emprestada, e o douto juiz sentenciante destacou os depoimentos nesse sentido, no sentido de que pode ser solicitada parada e ainda no sentido de que a parada, ao contrário do que sustenta o reclamante, ela não interfere, né, no índice THP, não havendo que se falar, portanto, em qualquer penalidade pela parada para uso pessoal, para necessidade pessoal. Nesse sentido, eu peço vênia para requerer a revisão da proposta de voto quanto a estes dois temas. Muito obrigado, doutora Paula. Relator. Presidente, a questão do turno de revezamento, embora houvesse negociação coletiva, sempre superior a 8 horas, e nós temos decidido, né, reiteradamente que não pode ultrapassar esse limite. Se ultrapassa, perde a validade a negociação coletiva, então configura o turno de revezamento sendo devido às horas excedentes à sexta. E, com relação à restrição ao uso de banheiro, embora tenha demonstrado que em algumas situações pudesse haver o banheiro, ele era de uso impossível. Então, o que está demonstrado também nos autos, ao contrário do alegado da tribuna. Então, eu mantenho a minha proposta justamente porque havia a restrição imposta ao reclamante. Mantido o voto pelo relator, desembargadora Cristiane. Eu acompanho o relator integralmente. Havia horas extras, o que invalida o acordo coletivo com relação aos turnos. Eu também peço vênia, ilustre advogada, a doutora Paula, estou acompanhando o voto do relator, porque a matéria também é de acordo com a prova produzida no primeiro grau e também pelos fundamentos que estão expostos no voto, me leva à coerência do voto do relator. Também estou acompanhando. Doutora Paula, unânime a decisão. Obrigado, um abraço para a senhora, um abraço a todos aí de Juiz de Fora, viu? Obrigado. A senhora tem mais um, né? Tem mais um processo, né? Desculpa. Tenho sim, excelência. Vou chamá-lo em seguida. Bom, pode chamar. É no PJE, relatora desembargadora Cristiana Fenelon. O número 27 da pauta, processo número 11.603. Tem que abrir aqui, estou abrindo. Relatora com a palavra para o seu voto. Desembargadora Cristiana. 27 da pauta. 27 da doutora Cristiana. 11.603. O voto é longo, até chegar na conclusão demora. Bom, eu conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, rejeito o preliminar de litispendência e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para alterar parâmetros de apuração das diferenças por equiparação salarial, excluir da condenação as diferenças do adicional de monocondução, excluir da condenação pagamento das diferenças relativas às horas de prontidão, e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar que as horas in itinere sejam computadas na jornada de trabalho e quitadas com o adicional convencional de horas extras por extrapolar a jornada normal, deferir diferenças de horas de passe, acrescer a condenação ao pagamento de 30 minutos antecedentes da jornada inicial registrada, sob os mesmos parâmetros reflexos das horas extras, acrescer a condenação ao pagamento das diferenças de PLR e prêmios do torneio Diesel, Olimpíadas, MRS, e deferir o pagamento da diferença do aviso prévio adicional,
parâmetros quantitativos e reflexos descritos na fundamentação integram essa conclusão. Custo pela reclamada no importe adicional de R$ 200, calculado sobre R$ 10.000, valor provisoriamente acrescido à condenação. Obrigado. Doutora Paula. Eu renovo os cumprimentos a essa tribuna. Nesse caso, excelências, é necessário se destacar que, quanto ao tema dos turnos ininterruptos, há uma distinção do caso seguinte, do caso anterior, na medida em que o reclamante ele não formulou o pedido de pagamento, de recebimento de horas extras além da sexta e 36ª. No pedido 15 da petição inicial, o reclamante, na verdade, apenas pediu que fosse adotado o divisor 180 sobre as horas deferidas, né, nesta ação. Então, por ausência de pedido, a sentença, ao deferir ao reclamante as horas extras excedentes a sexta diária e 36ª semanal, com fundamento nos autos do processo da ação coletiva 404/2009-03, ela se mostrou extra petita, devendo, portanto, ser anulada quanto a esse tema, né? Na medida em que foi proferida em violação ao artigo 141 e 492 do Código de Processo Civil. Sendo assim, eu peço vênia para pedir a revisão da proposta de voto quanto a esse tema por ausência de pedido. E quanto ao tema da equiparação salarial, excelências, eu venho igualmente pedir que se reveja a proposta de voto para se dar provimento ao recurso ordinário da reclamada, na medida em que o douto juízo sentenciante, data máxima vênia, ouvidou-se para alguns temas, alguns trechos da prova documental produzida. Né? Quanto ao paradigma Luiz Alberto Correia Cesário, restou provado pela documentação acostada aos autos pela reclamada que o mesmo trabalhou no Rio de Janeiro e no Volta Redonda até janeiro de 2008. Por ter trabalhado nessa região, uma região que está submetida, né, a outro sindicato, ao sindicato da Zona Central do Brasil, os patamares salariais praticados naquela região são diferenciados, sendo assim, a diferença salarial ela é justificada por conta dessa diferença de localidade em que o reclamante trabalhou. Além disso, que o paradigma trabalhou. Além disso, esse mesmo paradigma, Luiz Alberto Correia Cesário, ele foi promovido ao cargo de maquinista sênior em 2008, ao passo que o reclamante só foi promovido a essa função no ano de 2013, ou seja, 5 anos depois. O mesmo acontece com o paradigma José Maria Ferreira, que também foi alçado ao cargo de maquinista sênior em 2008, e, igualmente, com relação ao paradigma Luiz Otávio Gonçalves Chaves. Ou seja, todos eles foram promovidos 5 anos antes que o reclamante. E quanto ao último paradigma, Júlio César da Cruz, há que se registrar que o mesmo ingressou nos quadros funcionais da Rede Ferroviária Federal, né, 8 anos antes que o reclamante, o que também justifica, na verdade, a existência de divergência salarial. Sendo assim, excelências, eu peço vênia para requerer a revisão da proposta de voto quanto a esses temas. Muito obrigado, doutora Paula. Relatora. Eu quero esclarecer que eu estou excluindo o paradigma Luiz Alberto na aferição das diferenças salariais referentes ao cargo de maquinista pleno, mas estou mantendo na apuração das diferenças no cargo de maquinista sênior. E estou excluindo os paradigmas Júlio César da Cruz e Luiz Otávio Gonçalves Chaves e José Maria Pereira na aferição das diferenças salariais relativas ao cargo de maquinista sênior. Eu não sei se ela compreendeu no voto, mas foi isso que aconteceu. De acordo com a prova, entendo que a diferença na função em relação ao paradigma Luiz Alberto, embora no cargo de maquinista pleno houve simultaneidade com o paradigma, a idêntica era a função de maquinista, era de todos, mas havia diferença entre pleno e sênior. E em relação ao paradigma Luiz Alberto, a diferença na função tinha sido inferior a 2 anos. No período, ele atuava em localidade diversa, em Volta Redonda. Isso eu entendi aqui no voto. Em relação ao maquinista pleno, ele deve ser excluído. Mas, quanto ao cargo de maquinista sênior, há diferença inferior a 2 anos na função apenas em relação ao paradigma Luiz Alberto.
Isso eu mantenho o voto nesse tópico, nesse particular. Agora, a litispendência suscitada aí com relação a horas itinerary, que ela alegou a extrapetita, né? Extrapetita, isso foi apreciado. Mas Vossa Excelência trata no voto. Eu tratei aqui no voto como uma preliminar, né? Ela suscitou preliminar e não há que se falar em pedido extrapetita no caso de ações coletivas. E já foi determinada a dedução na sentença que disse que, em qualquer caso de pagamento, poderá requerer compensação em função do princípio que veda enriquecimento sem causa. Eu mantenho. Mantido o voto pela relatora. Segundo votante aqui, sou eu, né? Eu estou acompanhando, pedindo vênia, eu acompanhei atentamente a sustentação oral, eu estou acompanhando o voto da relatora, doutora Paula, porque a relatora, ela disseca a prova produzida no processo. O voto é longo. Né? E o voto é bem extenso mesmo, mas disseca profundamente todos os tópicos que foram tratados da sustentação, que no fundo foram 2 só, né? Mas eu estou acompanhando. Terceiro votante aqui, quem é o doutor? A doutora Sabrina, né? Doutora Sabrina. Acompanhe, presidente. Também acompanha. Doutora Paula, unânime a decisão, prevalece o voto da relatora, viu? Só tem mais algum? Obrigada, excelências. Não. Então, agora sim, um abraço para a senhora, viu? E para todos aí de Juiz de Fora, viu? Para você também, excelência, e a todos. Muito obrigado, doutora Paula. Voltando à pauta física, número 14 da pauta, processo 2096-2014. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, revisor, desembargador Paulo Roberto. Inscritos os advogados Eduardo Augusto Gonçalves da AS e Renato de Andrade Gomes. 14, né? 14 da pauta física. Relatora, com a palavra. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito dou-lhe parcial provimento para reconhecer o vínculo de emprego com a Vivar Alimentos S.A. no lapso entre 8 de março de 2014 e 24 de novembro de 2014. Condená-lo ao pagamento de repousos, aviso prévio, diferença de férias com o terço, diferença de 13º salário, diferença de fundo de garantia com 40% e diferença de seguro-desemprego, ficando a réu obrigada a retificar a data de saída na CTPS, na carteira de trabalho, sob pena de multa diária. Condena a primeira reclamada ainda ao pagamento de horas extras trabalhadas, consoante a jornada fixada na fundamentação, 1 hora extra diária pela supressão parcial do intervalo para repouso e alimentação e indenização no importe de R$300 mensais pelo uso de veículo e de celular próprios em serviço. Conheço do recurso ordinário da primeira reclamada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação a condenação ao pagamento de diferenças salariais em razão do piso da categoria. Aqui fixo a natureza das parcelas e elevo o valor da condenação para R$40 mil, com custas adicionais pela primeira reclamada em R$600. Obrigado. Doutor, bom dia. Eu sou advogado da reclamante? Da reclamada, excelência. Reclamado. Pois não, com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a pessoa que eu cumprimento os demais membros dessa colegiada turma. Data máxima vem na proposta de voto da ilustre relatora. Ousamos aqui da tribuna discordar com relação à declaração de vínculo de emprego, uma vez que a prova nos autos é robusta no sentido da validade do serviço prestado por meio da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos. Foram ouvidas 6 testemunhas pelas réis. E, no caso, restou demonstrada a ausência completa de subordinação nesse período de prestação de serviço entre março e novembro de 2014, onde a autora, inclusive, confessa em depoimento pessoal que, quando não poderia comparecer para prestar o serviço, outra pessoa lhe fazia substituir, ou seja, demonstra claramente a ausência de pessoalidade. Prestava serviço para uma concorrente da ré. Em seu depoimento pessoal, reconheceu que, durante 2 meses, prestou serviço à empresa Suinco, simultaneamente às vendas realizadas para a primeira ré, ou seja, sem qualquer tipo de ingerência na prestação de serviço, porque, inclusive, para o seu concorrente ela prestava o serviço como autônomo. Além disso, as testemunhas ouvidas demonstraram que não era necessário prestação de contas do serviço prestado, não existia qualquer tipo de subordinação nessa prestação de serviço. Quando ela ingressou na cooperativa, ela teve que constituir capital, existiam regulares assembleias, eram feitas as divisões dos lucros da cooperativa, existiam
benefícios concedidos pela cooperativa. Então, não existe qualquer tipo de vício capaz de macular essa prestação de serviço a ponto de trazer para a RES, seja pela inexistência de subordinação direta, seja pela validade da cooperativa, qualquer tipo de vínculo de emprego durante esse período. Então, nesse aspecto, data máxima vem a proposta de voto da ilustre relatora, ousamos discordar e que seja negado provimento ao recurso obreiro e mantida a inexistência de vínculo durante esse período, pelo que se pede à corriqueira justiça. Muito obrigado. O advogado da parte contrária está presente? Não, não é da reclamanda Grace Kelly, não. Eu devolvo a palavra à relatora por obséquio. Excelência, a começar, a testemunha ouvida a pedido da segunda reclamada na carta precatória, cujo número consta aqui do voto, afirmou literalmente, abre aspas, que a cooperativa foi fundada tendo em vista a necessidade de reduzir custos relativos a uma empresa de representação. Ou seja, a cooperativa, desde a fundação, objetivou não a melhoria das condições de trabalho dos cooperados, mas sim das empresas tomadoras de mão de obra, destoando sobremaneira dos princípios basilares do cooperativismo. Destaca-se por oportuno que o depoente, conforme afirmado ao juízo deprecado, é um dos fundadores da segunda demandada. Verifica-se que o princípio da retribuição diferenciada não foi observado nessa cooperativa. Quanto ao que foi alegado à tribuna, para reconhecimento de vínculo, é irrelevante que a autora tenha se ativado concomitantemente como representante comercial da cooperativa de Suinicultores Limitada Suinco, conforme confessado no depoimento prestado à origem e comprovado pelos documentos. Em primeiro lugar, a exclusividade não é elemento fático-jurídico da relação de emprego, inexistindo impedimento legal para que o empregado se ative de modo simultâneo em favor de duas ou mais empresas. Segundo os recibos trazidos, as folhas 201 e 213, referentes aos meses de abril e maio de 2014, indicam o pagamento de quantias módicas inferiores a R$ 20, incapazes de satisfazer o princípio da retribuição pessoal diferenciada. Quando ela se integrou à cooperativa, não passou a ganhar mais, não teve nenhuma melhora nas condições. Os argumentos trazidos pela primeira reclamada, a substituição meramente eventual do empregado, não é fator impeditivo também ao reconhecimento do vínculo. E, segundo informado pela autora ao juízo monocrático, o substituto era determinado por preposto de uma das RES. Não era ela escolher um substituto e mandar para prestar o serviço, eles mandavam outra pessoa, de forma que não era demandante quem escolhia o prestador, em caso de eventuais ausências. Não vejo nenhum dos argumentos que possa afastar aqui a relação de emprego, porque todos os supostos estão presentes. Ela os princípios e os requisitos necessários, os dois requisitos que o obreiro obtém a partir da filiação à cooperativa, um acréscimo de patamar remuneratório, que é o princípio da retribuição pessoal diferenciada, e que o trabalhador seja, ao mesmo tempo, cliente e prestador de serviço da cooperativa, princípio da dupla qualidade, nenhum dos dois foi atendidos. Então, mantenho meu voto no sentido de reconhecer a relação de emprego. Mantido o voto pela eminente relatora, eu vou pedir vênia ao ilustre advogado, doutor, a questão aqui realmente ela foi dirimida, aí o posicionamento mesmo se respeitando, como nós, dentro do possível, procuramos respeitar a imediação, né, do processo da instrução colhida, feita pelo juiz de primeiro grau, né, mas isso não invalida uma interpretação da prova oral produzida pelo juízo revisor, como fez a relatora, né? Então, embora a sustentação oral tenha sido muito percussiente, né, tenha abrangido, né, aquilo que está no próprio recurso, mas aí aqui o detalhe, né, foi esse nozinho, pequeno nozinho, que foi desatado pela relatora, porque quando Vossa Excelência, né, tenta afastar o vínculo empregatício, como o fez o juiz do primeiro grau, em função, né, de uma ausência de pessoalidade, mas aí a relatora me parece que foi no ponto, porque é diferente quando o suposto empregado, né, ou o suposto trabalhador, ele não comparece e nada acontece, ou pode mandar qualquer outra pessoa, né, mas aqui
tem um detalhe muito interessante. Ela não podia, ela não fazia isso. Quem determinava era a própria empresa. Então, de forma muito sucinta, eu peço vênia a Vossa Excelência, estou acompanhando o voto da relatora. Doutora Sabrina, como vota? Presidente, eu acuso o recebimento de memorial pela Vivar Alimentos e, diante da prova, estou acompanhando o voto da eminente relatora. Doutor, então, fica prevalecendo o voto da relatora à unanimidade, viu? O senhor tem mais processo? Não, só isso, Não, Excelência. bom dia, doutor. Prazer em vê-lo. Bom dia, bom trabalho, obrigado. Número 20 da pauta física, processo 2339/2012. Relatora, juíza convocada Sabrina Leão. Revisor, desembargador Fernando Viegas. Inscrito, advogado Gustavo Carvalho de Gouveia. 20 da pauta física. Relatora, para o seu voto, por obséquio. Eu acuso o recebimento de memorial, presidente, pelo reclamante e a conclusão. Conheço do recurso ordinário aviado pelo réu, Itaú Unibanco S.A., exceto quanto ao argumento de que o autor estaria enquadrado na exceção prevista no artigo 62, inciso 1 da CLT, face à patente inovação recursal. E, no mérito, nego provimento ao apelo. Doutor, bom dia. Bom dia. Com a palavra, doutor. Bom dia, doutor relator. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros presentes. Não, só gostaria de escutar se terá E a divergência, né? Isso. A divergência? Estou de acordo com o relator. De acordo. Unânime, doutor. Decisão. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. Boa prazer em vê-lo. Bom dia. Número 7 da pauta física, processo 2340/2013. Relator, desembargador Paulo Roberto. Revisora, juíza convocada Sabrina Leão. Inscrita, advogada Ana Carolina Marchetti Nader. 7 da pauta Com a física. conclusão, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado, Banco BMG, e na forma determinada no acordo proferido pelo Coleno TST, em julgamento de recurso revisto, no mérito, estou negando provimento. Doutora Ana Carolina, presente. Ausente, pergunto se há divergência. De acordo. Não, presidente. Unânime. de acordo. Seguinte. Agora vamos para o PJE. Voltamos ao PJE. Processo de relatoria do desembargador Paulo Roberto. Número 5 da pauta do PJE, processo 10.509. Inscrito o advogado Mauri de Paula Santos. Número 5, na sala de cima. Uma ação consignatória. Eu vou à conclusão do voto. Eu sou, conhecendo do recurso do segundo consignatário, Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral dos postos de Caldas e região, e quanto ao mérito, estou negando provimento. Doutor, bom dia. Excelência, se não houver divergência... A divergência não consta para mim no sistema, não. Não, De acordo. presidente. Unânime, doutor? Perfeito, Excelência. Prazer Obrigado. em vê-lo, bom dia, Bom dia, abraço. bom dia. Obrigado. Processo de relatoria do desembargador Fernando Viegas. Número 20 da pauta, processo 11.447. Inscrito o advogado Maicon Cardoso Araújo. 20 da pauta. Não precisa encher demais. Relator com a palavra. 2 terços. Conhecendo os recursos ordinários e no mérito, dando parcial provimento ao do reclamante, para determinar que, no tocante ao intervalo entre a jornada, a condenação deve ser em relação ao período total correspondente e, diante da natureza salarial, repercutirá nas mesmas parcelas das horas extras já deferidas, observando-se a OJ 394 do TST, e, para excluir da condenação, os honorários advocatícios e determinar a restituição de 3% das comissões recebidas pelo reclamante, além das mesmas repercussões constantes do item 2.4.4 da sentença, denominado de efetiva remuneração, comissões reflexos, e dando parcial provimento ao dos reclamados para determinar a aplicação da OJ 394, como já mencionado acima, e excluir da condenação os honorários advocatícios, mantido o valor da condenação, porquanto ainda compatíveis.
Obrigado. Doutor Maico, bom dia. Bom dia, senhor presidente desembargador, demais integrantes da mesa. A empresa recorrente, ela vem surgir por meio do recurso, dos memoriais apresentados, contra a condenação de primeiro grau do juiz Acor, em que ele definiu que a rúbrica PLR recebida pela autora, ela teve integração na remuneração da própria obreira. Bom, um ponto específico que o próprio memorial é debatido é que é patente, nobres julgadores, que nunca houve o pagamento de prêmios ou bônus à autora sobre a rúbrica PLR. O que é importante destacar? Que a autora recebia, sim, semestralmente e posteriormente anualmente, a participação nos lucros e resultados. E que essa forma de pagamento e até a forma de recebimento, de forma quantitativa e qualitativa, ela foi feita de forma patente, como especificado em acordo feito com o sindicato da própria categoria. Nesse sentido, os termos pactuados entre a recorrente e o sindicato da categoria deverão prevalecer até sobre as demais provas, por se tratarem de direito social fundamental, eminentes. Nesse sentido, pede a reforma em relação a essa questão e ao pagamento dessa rúbrica e integração no salário da autora. Outra questão importante é em relação à condenação de horas extras, já que também ficou robustamente comprovado, por meio de prova documental e também até de testemunhal, de que a própria autora ela exerceu o cargo de gerente de canal próprio, ou seja, ela coordenava e também ela chefiava todos os gerentes de relacionamento da filial que era responsável. Nesse sentido, a empresa recorrente entende que a reforma do voto com relação à questão da controle de jornada é efetivo nesse caso, já que a obreira se encaixava no artigo 62, inciso 1 e 2. Primeiro, por não ter o controle pelo cargo exercido e, segundo, também por ter a questão realmente de autonomia no exercício de sua função. Nesse sentido, também finalizando, pede a reforma com relação a esses pedidos e também contrarrazou e pede também que não seja provido o recurso obreiro. Sem mais. Obrigado. Relator. Senhor presidente, quanto às horas, esse ficou, para mim, demonstrado que a reclamante não exercia cargo passível de afastamento do seu direito à jornada normal dos bancários. Então, eu estou entendendo que é devido ao pagamento, incluindo aqui o horário do intervalo, porque não era respeitado o limite. E a PLR ela era paga em forma de comissões parcelas de natureza nitidamente salarial, que ela tem que ser incorporada na forma sugerida aqui no meu voto. Então, eu mantenho a minha proposta. Mantido o voto pelo relator, quem vota agora é a desembargadora Cristiane. Acompanho o brilhante voto do relator, sem... Não, está bem dilucidado. Eu peço vênia ao ilustre advogado, né? Porque aqui a PLR aqui ela estava mascarada, né? O voto fala isso, estava mascarada, comissões, e aí semestralmente vinha com esse nome, mas no fundo, vinha com a PLR, mas era uma máscara de comissões. Doutor, eu estou acompanhando o voto do relator, viu? Respeitosamente. Claro, sim. Bom dia. O senhor tem mais processo? Não, só isso. Não? Obrigado. Bom dia, então, doutor. Prazer em vê-lo, viu? Obrigado. Número 2 da pauta, processo 10.114. Inscrita a advogada Alice Lopes Simões. 2 da pauta. Relator com a palavra, processo número 2. Tá, Marco, né? Isso. Conhecendo o recurso e negando provimento ao da reclamada, dando parcial provimento do reclamante para condenar a réu ao pagamento de horas extras excedente da cesta diária, nos dias em que trabalhou por 12 horas, de acordo com o ciclo realizado na empresa. 44 minutos extras a título de horas itinerantes, de 22 de janeiro de 2011, considerada a prescrição quinquenal, até abril de 2012. 30 minutos extras por dia, de minutos residuais. O parâmetro da liquidação será o mesmo das horas extras referidas na sentença. Majorado o valor da condenação de 15 mil para 25 mil, com custo de R$500 pela reclamada. Obrigado, doutora. Bom dia. Bom dia, senhores desembargadores. Primeiramente, eu venho chamar a atenção dos pontos que foram indeferidos na sentença pela juíza da Vara do Trabalho de Ouro Preto em relação ao turno ininterrupto, aos minutos residuais e às horas in itinere.
Bom, em relação ao turno ininterrupto, eu quero chamar a atenção dos senhores que a Samarco, ela possui, ela entabulou durante muitos anos acordos coletivos que vêm fixando como seria a jornada de trabalho desses empregados. É preciso que os senhores analisem sistematicamente os acordos coletivos que foram juntados aos autos. Inclusive, nos memoriais que eu despachei ontem, eu citei os IDs que fazem menção a essa jornada de trabalho dos empregados. E que eu quero destacar que esses empregados recebiam maiores benefícios, principalmente esses que estão no turno de revezamento, em comparação com os demais empregados. Por quê? O acordo coletivo ele reduz uma média semanal das horas trabalhadas para menos de 36 horas semanais. Ou seja, o acordo coletivo ele resulta para os trabalhadores uma média de 12 dias não trabalhados por mês, entre folgas e compensações dessa jornada, sendo que a média mensal para os trabalhadores em geral, até aqueles que laboram em turno ininterrupto, é de 4 a 5 dias trabalhados. Então, eu tenho os empregados da Samarco que exercem essas atividades dentro desse tipo de turno, eles têm uma média mensal apenas de uma média semanal de apenas 32 horas e 20 minutos. Então, eu não tenho uma configuração que vai extrapolar o acordo coletivo, os preceitos constitucionais, em razão dessa jornada de trabalho. E eu queria que os senhores analisassem esses acordos coletivos para aplicar o que foi pactuado com o sindicato, o que é viável para os empregados, justamente para essas concessões de folgas consecutivas. Bom, o segundo ponto é em relação às horas itinerantes. Desculpa, eu não consegui prestar atenção direito no acordo do relator, mas eu acredito que a decisão foi modificada em relação, principalmente, que a parte contrária ela destaca a conclusão do laudo de prova emprestada de forma incorreta. Ele, obviamente, pega a parte que mais convém para o reclamante e destaca que no trecho de Mariana até a Minas Germano não possuía nenhum tipo de transporte público, o que é incorreto. Porque no laudo, se a gente for analisar, inclusive os IDs que eu citei no recurso e nos memoriais, tem uma análise do expert dizendo que da Vila Samarco até Mariana era o único trecho que não era servido por transporte público. Então, o outro período de Mariana até Vila Samarco, a gente tem transporte público. Eu tenho ônibus intermunicipais que são compatíveis com a jornada de trabalho do reclamante. Então, o autor ele busca confundir os desembargadores em relação para haver a condenação de todo o período de deslocamento. E como muito bem foi destacado pela magistrada, na decisão dela, que somente o trecho da Vila Samarco até a Minas Germana é que não existia transporte público e que esse trecho era vencido por 17 minutos de ida e 17 minutos de volta, é que deveria fazer jus o pagamento dessas horas em itinerário. Só que a Samarco, desde o dia 30/6 de 2014, ela paga aos seus empregados horas em itinerário. Fixou uns minutos, inclusive maiores desse deslocamento, que são 48 minutos que ela paga. Então, ela não afringe a súmula do regional, que ela fixa uma quantidade de horas superiores ao que o reclamante se desloca, e pagou, inclusive, da data de 6 de 2014 a 30 meses retroativos, que dariam em meados de novembro de 2016. Então, a empresa pagou durante todo o período não prescrito do contrato de trabalho do reclamante essas horas em itinerário. Então, eu peço que os senhores analisem com cautela esse pedido de reforma e que mantenha a decisão da primeira instância de que as horas em itinerário foram devidamente quitadas durante todo o contrato de trabalho. Outro ponto é em relação aos minutos residuais. A Samarco também tem um acordo coletivo que prevê essa tolerância de minutos, justamente em razão desse deslocamento, de trânsito, para dar uma margem para o empregado chegar com calma dentro das dependências da empresa, fazer o lanche, sair, aguardar o transporte. Isso tudo foi prova na instrução de que nenhum empregado recebia ordem, comando da empresa para exercer as atividades nesses minutos que ele chegava antes e saía após
o labor. Então, peço vênia também para os senhores analisarem isso com cautela. Por fim, chegando ao recurso da Samarco, que é o pedido de reforma, eu tenho 2 pontos para chamar a atenção: adicional de insalubridade e equiparação salarial. Sobre o adicional de insalubridade, a juíza se ateve ao laudo pericial, em que o expert analisou de uma forma equivocada o contato com a umidade. Bom, nesse caso, o reclamante ele não exercia atividades de limpeza cotidiana, de contato com água todos os dias. Ele era um laboratorista. Laboratorista faz, obviamente, algumas lavagens de instrumentos e tudo mais. Mas isso não é uma atividade contínua, não é algo diário, não é permanente. Então, peço vênia para os senhores também verificarem sobre esse ponto, em que mostra que o reclamante tinha um contato com esse agente de uma forma eventual, esporádico, o que deverá ser avaliado. Por último, em relação à equiparação salarial, peço para que a sentença seja reformada, porque há nos autos que este reclamante e o paradigma citado não exerciam as mesmas atividades. O próprio depoimento da testemunha do reclamante, ela fala especificadamente, eu até destaquei nos memoriais, que este reclamante ele só resolvia atividades burocráticas, administrativas. Ele, inclusive, tinha uma restrição ao acesso a sistemas da Samarco. E que o reclamante ficava responsável apenas por atividades operacionais. Isso é o que diferencia a atividade do paradigma, que era mais complexa, o desempenho melhor, ele tinha um acesso às outras sistemas diferentes do reclamante. Então, portanto, peço para que seja excluída da condenação essa equiparação salarial. Pois não, doutora, devolvo ao relator a palavra. Senhor presidente, a questão das horas extras e do turno de revelamento é já pacificada aqui no tribunal, no sentido de que, superado o limite de 8 horas, o que é suficiente para descaracterizar o direito a qualquer negociação ultrapassada esse limite. Havia dias em que trabalhava 12 horas. Então, trabalhando 12 horas, logicamente o turno ininterrupto de revezamento impõe o direito às horas excedentes da sexta diária. Sobre as horas itinerantes, foi definido aqui exatamente com base no laudo em que as partes convencionaram que serviria de prova emprestada. Está no laudo, apurou, eu entendo que deve ser exigido pagamento. Quanto aos minutos residuais, também matéria pacificada, em que até eu fiquei vencido nesse sentido, mas o tempo de lanche, tempo de espera, tempo em que o empregado chega na empresa, estando à disposição, mesmo não trabalhando, ele faz jus às horas extras. Então, isso é com base na jurisprudência já pacificada nesse tribunal. Sobre a equiparação salarial, a testemunha do reclamante diz aqui que as atividades eram idênticas e até mesmo a testemunha da reclamada, de nome Kleberson Vicente Carvalho, afirma também que havia identidade. Então, eu considero comprovado o fato e é devido, por isso, a diferença salarial. E a insalubridade foi com base no laudo pericial. Se a perícia constatou, não havendo prova contrária, eu entendo que deve ser mantida a conclusão do laudo. Então, mantenho a minha proposta. Mantido o voto pelo relator. Desembargadora Cristiane. Estou de acordo com o voto do relator. Eu também peço vênia à Lúcia advogada, cumprimento pela combatividade, mas o relator tratou de todos os pontos que foram postos aqui pela tribuna. Doutora, e assim eu proclamo que prevalece o voto do relator à unanimidade, viu? Obrigada. Bom dia, prazer em vê-la. Processos de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Número 35 da pauta, processo 12467, inscrito o advogado Renato Luiz Alves Léo. 35 da pauta. Relatora, para conclusão do seu voto. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reduzir a jornada de trabalho conforme os critérios constantes da fundamentação, bem como para excluir da condenação pagamento pelos domingos e feriados em dobro, além dos honorários advocatícios.
Mantém o valor arbitrado da condenação porque ainda compatível. Muito obrigado. Qual é o nome do advogado? Doutor Renato. Doutor Renato está presente. Ausente, prossigo o julgamento. E parece que tem só uma anotação, só, né, doutora Sabrina, né? Não, mas é convergente, presidente. Convergente, né? Eu estou de acordo com a relatora também. Eu então, também. proclamo, prevalece o voto da relatora à unanimidade. Seguinte. Número 4 da pauta, processo... Mesma sala, né? Mesma sala. Processo número 10.240. Inscritos os advogados Miguel Henrique Valadares e Gustavo Pantuso Silva Barbabella. 4 da pauta. Relatora, conclusão do seu Conheço voto. do recurso ordinário do reclamante no mérito do parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de descansos semanais remunerados por todo contrato de trabalho e absolver o reclamante do pagamento dos honorários de sucumbência nos termos da fundamentação. Aí especifico as naturezas das verbas e fixo custos pela reclamada no valor de R$ 400, calculado sobre R$ 20.000, hora arbitrada a condenação. Faculta ao reclamante solicitar na forma regimental a restituição dos valores comprovadamente recolhidos no ID que aqui cito. Só. Obrigado. Advogado do recorrente, quem é? Sou eu, Gustavo. Pois não, doutor Gustavo. Bom dia. Só para ficar claro, o provimento parcial foi só para pagamento do repouso semanal remunerado. Com relação às despesas, as demais despesas decorrentes, a dedução, não foi dado provimento. Só para ficar claro isso. O provimento é para condenar a reclamada a pagar descansos semanais remunerados. Aí. E absolver o reclamante do pagamento dos honorários de sucumbência. Isso. Tá, ok. Pois não, doutor. Eu gostaria só de sustentar com relação a um ponto só que ficou pendente no meu recurso. Então, é com relação às despesas, que foi incluído como despesa direta do cartório, né, que era deduzido da remuneração do reclamante recorrente. O combinado entre reclamante e reclamada foi de 12% sobre o resultado operacional do cartório. Então, tudo o que era despesa líquida, o que era despesa corrente, seria deduzido para a apuração da base de cálculo do salário do recorrente. No entanto, isso nunca aconteceu. O recorrente contestou por várias vezes, através de várias mensagens eletrônicas que a gente juntou nos autos, esses descontos, questionou a dedução desses descontos, a natureza dessas parcelas que eram descontadas, mas sempre houve seu pedido rechaçado, nunca foi concedido nenhum provimento. Com relação ao próprio depoimento da testemunha que foi levado a juízo pela reclamada, ele fala, que eu peço vendo aqui para ler, que era a reclamada quem passava as despesas do cartório para o depoente. Pois bem, então, na prova testemunhal produzida nos autos, ficou claro que era a reclamada quem passava ao contador, que era o responsável pela emissão dos contra-cheques, o que seria ou não deduzido do valor do salário do reclamante. Não caberia a ele, reclamante, contestar, apenas aceitar, uma vez que o vínculo de subordinação existia. E um exemplo que ficou claro nisso foi com relação a uma reclamatória trabalhista contra o próprio cartório. Tanto no depoimento da testemunha quanto no depoimento da própria recorrida, ficou claro que foi feita uma poupança, eles chamaram até de poupança, o termo usado foi este, poupança de reserva, para que fosse pago essa eventual condenação nessa reclamatória trabalhista. E esse valor de poupança era deduzido também do salário do reclamante. E mesmo assim, se a gente aceitasse como verdadeira a alegação da testemunha de que o reclamante autorizava a dedução, a gente está diante aqui da alteração contratual lesiva, o que é vedado no 468 da CLT. Então, peço vênia só para a reforma do voto com relação à inclusão dessas despesas na composição salarial do reclamante. Pois não, doutor. Muito obrigado. Advogado recorrido. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima desembargadora relatora, demais membros dessa egrégia turma julgadora, aqui em cumprimento. Quanto ao provimento parcial dado pela eminente relatora, no que concerne aqui a manutenção da sentença, quanto aos pedidos de diferenças salariais, eu peço respeitosamente que a proposta de voto seja seguida pelos demais julgadores. Em relação às diferenças do repouso semanal remunerado, o que existe aqui no processo é que a prova testemunhal produzida pela única testemunha ouvida na causa, ela foi enfática ao dizer e esclarecer o que realmente tinha sido ajustado.
quando houve a emissão da primeira folha de pagamento, a testemunha entrou em contato com o próprio reclamante e para poder saber só até mesmo sobre a questão do repouso semanal remunerado, como emitir a folha de pagamento. Por que isso aconteceu? Porque o reclamante ele era o escrevente do cartório e uma pessoa que gozava de uma enorme confiança e exercia um cargo de confiança ali dentro e recebia elevada remuneração. Então, daí esse contato da testemunha, que era o contador, com o próprio reclamante, que iria receber o seu salário. O reclamante informou que o percentual da remuneração líquido já abrangia tanto o salário como os repousos. Já estava tudo incluído. Não se trata aqui de salário complessivo. E, desta forma, de acordo com a realidade do que foi ajustado entre as partes, foi emitida aqui a folha de pagamento que consta de todos os recibos salariais anexados no processo. Percentual das comissões mais repousos semanais remunerados é igual ao valor de 12% das comissões recebidas pelo reclamante. Então, é o que foi data vênia, comprovado aqui no processo, com base na prova testemunhal, pela única testemunha ouvida aqui na causa. Então, peço data máxima vênia, a eminente relatora, forte aqui na prova testemunhal produzida no processo, com base nos fundamentos aqui adotados na sentença, e que, quanto a este ponto, ela mantém o posicionamento da primeira instância e não defira as diferenças de repousos semanais remunerados. É o que se pede. Muito obrigado pelo trabalho. Obrigado, doutor Miguel. Relatora. Vou começar pelo reclamar, data vênia. Mesmo que as partes digam alguma coisa sobre isso, existe lei, o artigo 7º da Lei 605/49, afirma expressamente que as comissões ajustadas quando a admissão do reclamante não podem remunerar englobadamente o repouso semanal remunerado. O descanso representa um acréscimo salarial, devendo ser quitado em adjeção à contraprestação pelos dias úteis laborados durante a semana. Não há verbo, não pode ser pagado englobadamente. O salário complessivo é vedado, mesmo que o empregado diga não está incluído. Não está. Mantém o voto nesse sentido. Data vênia. Quanto aos argumentos do ilustre procurador do reclamante da tribuna, aí sim, o depoimento do reclamante taxativo no sentido de que ele teve atendido às reivindicações todas as vezes que questionou as deduções operadas no faturamento do cartório para obtenção da base de cálculo das comissões, demonstrando efetivo poder de ingerência sobre a própria remuneração. Quanto às despesas não questionadas, o depoimento é claro em relação à aquiescência do reclamante com os descontos efetuados na receita bruta da serventia judicial, previamente à apuração da base de cálculo do comissionamento. Desse modo, fica inviável a conclusão de que a reclamada realizava descontos não ajustados. Há de se ressaltar ainda que faturamento líquido não é um conceito arbitrariamente manipulável. Qualquer despesa tida pelo cartório, seja ela corrente ou extraordinária, como no caso da demanda movida por ex-empregado, impactaria na base de cálculo da remuneração do autor. Assim, os gastos alegados pelo reclamante, invariavelmente, considerando os termos incontroversos do contrato de trabalho, teriam reflexo no valor das comissões, tal qual o discorrido supra e procede o pedido das diferenças salariais, com base no próprio depoimento da testemunha. As despesas correntes do cartório, sempre que ele não concordava, ele reclamava e elas eram incluídas na sua remuneração. Eu mantenho o voto, não há diferença de comissões. Mantido o voto pela eminente relatora, eu cumprimento a relatora. Eu, inclusive, ontem dei uma revisada, inclusive, nesse processo, né? Esse processo que é um litígio com cartório. E eu pedi no vênia a ambos advogados, né, da sustentação oral, quanto à questão das diferenças de comissões, está bem determinado pela prova que eram pagas, né? Reclamavam, mas eram pagas, posteriormente eram pagas, né? E quanto ao que disse o doutor Miguel, respeitosamente, a complessividade aí está bem estabelecida em relação aos repousos semanais remunerados. Eu peço o vênia, estou acompanhando a relatora na forma que foi exposto o voto. Juíza Sabrina, como vota? De acordo, presidente. Doutores, unânime a decisão, viu? Prazer em vê-los. Muito obrigado, viu? Obrigado.
A inscrição para assistir o julgamento é o número 5 da pauta, processo 10265. Inscrito o advogado Tiago Felipe Alves Ribeiro. 5 da pauta. Relatora. Abrindo licença. Excelência, pela ordem. Só porque tem uma petição da reclamada, hora recorrente, da semana passada, que foi colacionada aos autos, no qual pede a prorrogação dessa sessão de julgamento. Eu não sei se isso até então, ontem, não foi apreciado. E o advogado juntou passagem que está na Europa e que gostaria de fazer sustentação oral. Então, só a fim de evitar qualquer nulidade em sede extraordinária... Doutor, ele tem procuração nos autos? O senhor tem procuração? Sim. Eu estou pela... Eu vou encaminhar o que o senhor está colocando para a relatora. Sim. Quem decide é a E relatora. ele tem a procuração nos autos pela reclamada? Não, é pela reclamante. Ah, e fez inscrição para sustentação? Não, é por isso que eu Então, só estou pontuando esse fato, Excelência, para... A relatora indefere o requerimento, né? Não há, Vossa Excelência não fez inscrição para sustentação. Tem procuração nos autos, está presente. É o 5 da pauta? E a informação que eu tenho aqui é só para ouvir. Né? Para ouvir mesmo. Tem que fazer, então... Se não está inscrito, né? Ele está na Europa, né? O advogado da reclamada, né? Eu sou da reclamante. O senhor está trazendo um pedido do advogado da reclamada? Eu só estou pontuando que não foi apreciado essa questão. Excelente. E ele volta da Europa quando? Já está assim. O meu medo é de, em sede de recurso de revista, colocar esse fato para nulidade dessa sessão de julgamento. Em questão de contraditório e ampla defesa. Podia fazer ela da Rússia, doutor. Deixa eu ver, essa petição entrou ontem. Dia 5/7. Prejudica ele no futuro, é isso. Não foi apreciado. Não foi apreciada pela egrégia turma, pela relatora. É o do Diego Alves Martins? É o processo do Diego. Vamos adiar para daqui 15 dias 8 e 23 do 7, que estará fora. 8 e 23 do 7? Não, a relatora, Adia com toda a podia. percussência, vai examinar, doutor. Não basta só a pessoa dizer que está na Europa, tem que saber o que está fazendo na Europa, né? Até porque, Excelência, na procuração tem outro advogado, né? Eu até peticionaria no sentido de não acolher esse pedido. A sua preocupação é válida. É nulidade no Tribunal Superior do Trabalho em relação à nulidade desse julgamento por falta de contraditório. Conhece a relatora, eu não conheço. Mas, de qualquer maneira, a relatora vai... Olha, se na procuração tem outros procuradores, porque eu acho que a gente não pode você tem que saber se tem outros sujeitar a nossa procuradores, qual o pauta motivo. às viagens dos procuradores. Tá aqui Exatamente, eu também. O senhor sabe por que o advogado da parte contratada está viajando? Não, ele simplesmente informou que está em viagem na Europa. E tem outro advogado na procuração. Então, o outro advogado, se ele tivesse sozinho... Tem razão quanto à preocupação, por outro lado, isso aí atrasa o processo para a sua cliente também, né? O meu medo é só de uma nulidade em sede... Não, depende qual é o fundamento Ele quer do só que pedido. se manifeste Porque não foi sobre isso, apreciado, O né? interesse dele é que não passe sem a manifestação. Sem a manifestação, Ele um não quer o indeferimento, adiamento, né? Não Eu sei. dessa petição. Não, sim, mas ele não quer o adiamento, mas está suscitando que existe uma petição pedindo adiamento. Tem essa petição à vista? Ou Tá consegue aqui. olhar? Se conseguir olhar, Ele está pedindo adiamento e deferimento de sustentação oral. Agora, deixa eu ver se tem outro procurador. Tem. Altec, né? Gasta mais tempo procurando do que adiando. Diz quando volta? Dia 27, né? 23. Até 23 estará ausente. Hoje é o quê? Hoje é dia 12, né? Deixa eu ver aqui. Eu, normalmente, como juiz, só defiro se disser qual fundamento, por qual motivo. Estou em tratamento, não sei o que, não tenho nenhum colega. Né? Está na Europa. Sim, justificar para mim já não é motivo de adiamento. Ele devia estar aqui, né? Assistindo a Copa do Mundo. Não é período de férias, Aqui. Porque subestabelecer, exatamente, uma série de coisas. Férias são em janeiro, Olha dezembro aqui. de janeiro. Partes.
Tem um lugar aqui que tem, né? A gente coloca... É aqui, ó, retificar a autuação. Deixa eu ver lá. Altec. Não, só tem ele. Então tá, vamos adiar. Vossa Excelência vai adiar para quando? A situação agora só 20... Deixa eu ver que dia que ele 19 fala não aqui. pode. 19 não pode. Então tem que ser 26. 26. Vossa Excelência é que sabe. Pode adiar para dia 26, não tem problema nenhum. Pode né? adiar, né? Defiro o adiamento solicitado pelo procurador. Da reclamante. Da reclamada. Da reclamante também. Não, eu não. Não, da reclamada. O senhor não quer que adie, não? Não. Ah. Porque Da tem dois reclamada- procuradores na procuração. Deferido o adiamento. Não, só tem um. Aqui, pelo menos no... Não. Pelo menos no cadastramento aqui, a Altec só está representada por ele. Ó. Assim, no PJE, sim, mas na procuração, no instrumento de mandato, tem dois procuradores. É porque, às vezes, o advogado, quando protocola, ele não habilita o outro advogado. Mas na procuração, são dois advogados. Mas o certo é habilitar todos, porque, inclusive, quando Não sai habilita, se não habilita, fica difícil, né? Ele só habilitou ele próprio. Não, é da reclamada. Mas a decisão do deferimento é razoável, sim, até para evitar qualquer nulidade mesmo, né? A gente concorda. Defere isso aí. Para o próximo dia, a partir do dia 23, qual que é a 26, primeira? dia 26. Tá, O senhor já fica intimado. já, Atendendo a petição de ID, tem jeito de despachar aí mesmo? Eu coloco na certidão. Só não pode ter atraso no voo. Mas aí, a petição de ID 693971C, adia-se... O que eu coloco é diferente, doutor. Eu coloco da seguinte maneira. Em Primeira times. coisa, tem outro advogado? Não, só tem um. Tudo bem. Não, Qual o motivo? Não precisa intimar, né? Já... Sim, é a mesma coisa. Amanhã a gente não faz sessão, ó. Adia aí que não. Eles já estavam intimados para hoje. Ah, não, então não Então, precisa. Sem normalmente, fundamento, quando não adia... adianta. Não, vai então com pronto, só isso. Então fica ciente, viu, doutor? Dia Perfeito. 26, só aparece aí. É pela manhã também? Dia 26 à tarde. 26 da tarde, hein, doutor? 14 horas. Tem esse daí. Tá bom? Assim, se decide, vamos em frente. Imagina no primeiro grau, né? Se fosse no primeiro grau. Você, né? Cai lá com você. Qual o motivo? perdido. Não é? De audiência aí. Aí pega aquelas audiências que adia para 2019. Vamos lá. Processo de relatoria da juíza convocada Sabrina Leão, número 33 da pauta, processo número 11.480, inscrito o advogado Juscelino Teixeira Barbosa Filho, 33 da pauta. Ele só inscreve, ele não vem, né? Só O inscreve. advogado está presente? Vamos lá. Conheço do recurso ordinário interposto pela ré, salvo quanto às altercações relativas às horas extras, pela ausência de concessão do intervalo intrajornada de 1 hora diária e reflexos, bem como quanto às alegações concernentes aos domingos laborados em dobro, por ausente o interesse recursal, e, no mérito, nego provimento ao apelo. Qual que é o da doutora, por favor? Juscelino. Quem? Juscelino. Doutor Juscelino, está aí? Não. Prossigo. Qual que é A o número divergência? Eu não sei. 33 da pauta. 33? Não, estou de acordo. Eu também de acordo. Unânime. Seguinte. Número 44 da pauta, processo 12.344, inscrito o advogado Humberto Isso. Maciel Fonseca. Pode você continuar. Pois não. A relatora, por favor, com a conclusão do seu voto. Sim, senhora. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada, Caixa Econômica Federal, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do IPCAE a partir de 25 de março de 2015. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação da prescrição trintenária e declarar prescrita a pretensão de reflexos do Vale Alimentação sobre o Fundo de Garantia anteriores à data de 8/11 de 84 e majorar os honorários assistenciais devidos em favor da entidade sindical representativa do reclamante para o percentual de 20%. Há advogado presente? Doutor Humberto Maciel. Não?
Então, como... Eu mantenho os honorários em 15%, não majoro. Certo. Então, aberta a divergência pelo eminente segundo votante, doutor Fernando Viegas. Eu vou pedir vênia, doutor, e vou acompanhar a relatora. Proclamo, então, o resultado do voto da relatora, por maioria, vencido o eminente desembargador Fernando Viegas. Parcialmente, né? Só nos honorários. Número 24 da pauta, processo 11.014. Inscrito advogado Alex Santana de Novaes. 24 da pauta. A relatora pode proferir a conclusão do voto. Conheço do agravo de petição interposto pelos executados, Leni Não Carraro. conheço que está aqui. Desculpa, não conheço do agravo de petição interposto pelos executados, Leni Carraro Schor e Schor Participações Limitada por incabível e rejeito o pedido formulado pelo exequente em contraminuta de aplicação da multa por litigância de má-fé aos agravantes. Doutor Alex Santana está presente? É o mesmo anterior, não está. Eu estou de acordo. É outro, não? O anterior era É o mesmo Marçal. anterior, não? É? O anterior era Humberto Maciel. Humberto, eu achei que era o mesmo. Vossa Excelência está de acordo? Eu Estou de também, acordo. então proclamo o resultado do acordo nos termos do voto da relatora. Próximo. Número 5 da pauta, processo 10.249. Inscrito advogado Rogério Geraldo de Carvalho. 5 da pauta. A relatora para emitir seu voto. Conheço do recurso ordinário interposto pela ré, rodoviário Max Cargo Limitada, e, no mérito, nego o provimento ao apelo. Estou de acordo. Não tem procurador, não? Doutor Rogério Está Geraldo. ausente, não apareceu, está ausente. Então tá. Está ausente, eu também estou de acordo, proclamo o acordo nos termos do voto da relatora, certidão. Próximo. Número 36 da pauta, processo 11.668. Inscrito advogado Fernando Antônio Rola de Vasconcelos. 36 da pauta. Pode ir direto à conclusão, doutora Sabrina. Por favor. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, rejeito a arguição de nulidade da decisão, dou provimento parcial ao apelo para acrescer a condenação o pagamento das diferenças de prêmios no importe de 30% do salário por todo o período contratual, com reflexos em férias mais 1/3, 13º, aviso prévio, repousos e fundo de garantia com 40%. Conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do pagamento das custas processuais e determinar que o obreiro poderá reaver dos cofres públicos o ressarcimento do valor pago sob tal título, R$ 200. Excluir a condenação ao pagamento aos advogados da parte contrária de honorários sucumbenciais. Conheço do recurso ordinário interposto pela ré, salvo quanto às altercações relativamente à condenação em feriados por ausência de interesse recursal. E, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir a condenação ao pagamento aos advogados da parte contrária de honorários sucumbenciais. O procurador está presente? Não. Então, doutor Fernando... Eu tenho divergência parcial só nos honorários, aquelas divergências de sempre. Eu acho que R$ 2.000 para insalubridade, que é uma perícia muito simples, é exagerado na minha avaliação. Então, eu reduzo para R$ 1.300. Quanto a isso, então, eu vou acompanhar a eminente relatora com relação aos honorários periciais. Estou divergindo em outro aspecto, quanto à retribuição pelo serviço de inspeção e cobrança. Acho que a prova testemunhal confirmou circunstante que os vendedores deveriam fiscalizar a data de validade dos produtos, colocando na área de venda, além de executar a cobrança e contato direto com os clientes. A atividade não era remunerada pelas comissões, que retribuíam somente as vendas. Considero devido pagamento reivindicado, que conta com o respaldo do artigo 8º da Lei 3.207/57, dispositivo que determina o pagamento de 1/10 da remuneração quando o vendedor realizar também serviço de inspeção e fiscalização. Essa turma já se posicionou assim, então eu vou ficar vencido nesse sentido. Né? É porque o senhor me acompanha, doutor Fernando? Acompanha. A divergência é só nos honorários. Proclamo, então, o resultado. Voto médio prevaleceu o voto da relatora integralmente. Vencido o desembargador Fernando Viegas quanto à redução dos honorários periciais de insalubridade e a terceira votante, que sou eu,
quanto à retribuição pelo serviço de inspeção e cobranças, que era o pagamento de 1/10 da remuneração. E devolvo a presidência. Muito obrigado, embargadora. Seguimos, então. Paulo. Secretário. Número 29 da pauta, processo 11.145. Inscrito o advogado Fábio Jorge Boeri Dayer. 29 da pauta. Relator. Doutora Sabrina. Relatora com a palavra, juíza Sabrina. Conheço o recurso ordinário interposto pela Plansul, salvo quanto ao pleito de exclusão de sábados, domingos e feriados elaborados em dobro e no que se refere ao pleito de afastamento da ordem de retificação da CTPS por falta de interesse. E, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço o recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar que as diferenças salariais devem ser apuradas considerando o piso remuneratório fixado para o pessoal de escritório, respeitado no cômputo os valores vigentes nos primeiros 90 dias da admissão, nos termos das cláusulas 2ª e 3ª das CCTs carreadas ao feito. E conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para definir que as diferenças salariais objeto da condenação devem ser apuradas durante todo o período do contrato de trabalho. A minha proposta, presidente. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. Com a palavra. Eu vou aguardar se ocorrerá divergência. Há divergência nesse processo? Eu estou de acordo, só um equívoco aqui, 21ª Vara do Trabalho de Araguari. É o material, né? É. Uhum. Mas todos Eu são também estou de acordo. Unânime a decisão, doutor. Ok, excelência. Obrigado, doutor. Prazer em vê-lo. Sustentação oral à distância a partir de Pouso Alegre, número 31 da pauta, processo número 11.295. Inscrito o advogado Luiz Ricardo Diegues. 31 da pauta. Meu? É. Você Relatora mesmo. com a palavra, à distância. Pouso Alegre. Só um minutinho, presidente, que eu estou abrindo aqui, que o meu tinha travado. Tranquila. Aqui até nem mosquito que faz barulho. Eu me defendi o seguinte, rapaz, mesmo como juiz, você não ganha um salário para criar a casa, tá brigando. Pouso Alegre. Só vou criar a casa se ganhar essa adicional. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para limitar a condenação do pagamento do adicional de transferência ao período contratual de novembro de 2011 a novembro de 2012, excluir da condenação a indenização de honorários advocatícios contratados, reduzir a indenização por danos morais para R$ 80 mil, determinar seja aplicada a variação do IPCA-E apenas a partir de 25 de março de 2015, conforme decisão proferida pelo TST. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, acrescer a condenação 1 hora extra por dia de efetivo labor, decorrente da supressão parcial do intervalo intrajornada, também pelo período posterior a abril de 2010, devendo ser observados os demais parâmetros e reflexos fixados na sentença. É como eu voto, presidente. Doutor Luiz Ricardo, bom dia. Bom dia a todos. O senhor ouviu a conclusão do voto da relatora? Perfeitamente, excelência. Pois não, doutor. O senhor tem um prazo regimental para sustentar, caso necessário. Apenas gostaria de saber se há registro de divergência, excelência. Há divergência nesse processo? Já foi superada, né? Já votamos virtualmente aqui. Acho que uma parte foi... Sim, havia divergência quanto ao dano moral, eu aderi. Uma Foi sugestão aderida. Está unânime, doutor? Isso daí, aqui tem no adicional de transferência. Tem um adicional de transferência. E, Só um momentinho, doutor Luiz Ricardo, só um momentinho. Períodos inferiores. 295. Ele está falando por quem? O senhor está falando por quem? Pelo reclamante ou reclamado? Reclamante. Aí Reclamante, né? A divergência é favorável a ele. A divergência é convergente para o senhor, favorável. Só no seguinte. Perfeito.
Eu entendo que o adicional de transferência é devido em qualquer situação. Essa história de que só na transferência provisória que é devido, não. O pagamento é que é provisório. Cessada a transferência, o pagamento pode ser suprimido. Então, a interpretação veio equivocada, inclusive na jurisprudência TST e de tudo. Então, para mim, é devido o adicional de transferência por todo o tempo, enquanto transferido. A hora que voltar à origem, cessa o pagamento, cessou o direito. Porque, segundo a divergência da doutora Cristiana, ela daria só a partir de 1 ano, né? Não, a primeira transferência dele perdurou um ano. Um período inferior a 1 ano. Até 1 ano eu dou adicional, porque aí presume-se provisório. Pois é, porque a primeira transferência dele foi 1 ano. E a segunda durou de dezembro de 2012 a janeiro de 2016. Então, daria na primeira, até 1 ano. 1 ano. A primeira já deu, já estava. Né? Eu estava ampliando, dando por todo o período. A relatora converge, adere a alguma das divergências? Não, a doutora Cristiana vai de 1 ano. De 1 ano. Doutor, só para explicar ao senhor está ouvindo, né? Há uma divergência, o desembargador Fernando daria esse adicional, mas vai ficar vencido, por todo o período. E já a desembargadora Cristiane dá por 1 ano o adicional de transferência, entendeu? É o que vai prevalecer. Ok, ficou claro. Dessa forma, não há interesse mesmo em fazer isso. Tá certo, então. E assim se decide. Muito obrigado, doutor Luiz. Até 1 ano, só essa. Até 1 ano, e eu fico vencida. Até 1 ano. Agora tem uma coisa muito interessante nesse 4 Mas era o que era o voto? Era o voto original da senhora, não é? É o que está na lei. De novembro de 2011 a novembro de 2012. Devido ao pagamento de 25%, enquanto perdurar a situação. Como é que você explica? Eu vou dar uma olhada nisso, às vezes eu mudo, vou ver. Como é que você explica isso para os alunos no 469? Sabe o que eu falo para eles? Primeiro que não há um conceito do que é provisório. Começa por aí. O que é provisório? É muito mal feita essa lei. O que é provisório nesse país, pô? Né? Então devia vir escrito assim, qualquer transferência ensejará adicional. Eu acho que é devido em todas. Não, o que é provisório? Não, a empresa nunca ia transferir. Não, olha aqui. Não, Cristiano, eu não voto não, mas veja só, por que, da mesma maneira que você balizou 1 ano, eu poderia balizar 1 ano e 3 meses, não, 9 meses. Mas com base em quê? Nós não temos essa base. A gente que determina o que é provisório, o que não é. Então, faz sentido. Qualquer transferência definitivo, o cara vai embora. Mudou, vai embora. Isso, mas aqui fala, é devido ao pagamento. Enquanto perdurar a situação. Se durar 100 anos, paga 100 anos. No Brasil não tem prazo. Às vezes a intenção era dele de ficar lá naquele lugar. A loteria não começou. Temos um caso emblemático aqui, a mulher trabalhava na Cidade de Deus, ou sei lá, Duque de Caxias, era da... Eu queria sair de lá, porque até eu, qualquer um que tem algum pingo de discernimento, quer sair de um lugar desse. Veio embora para cá, estava muito bem, pedindo adicional de transferência. Mas a pedido dela não é devido. Aí já não é devido. Se eu pedir para ir para qualquer lugar, eu não tenho direito. Minas, hein? Aí não. Aí a pedido você quer a pedido não tem. A lei fala a transferência do empregador, determinado pelo empregador. Tem empregador que transfere. Agora. Vamos ao processo adiado. Quem é a relatora? Relatora era a doutora Sabrina, está na sala de EDs. Agora sou eu. É aquele processo da creche, né? Isso, é o 11024, número 1 da pauta. O senhor está para assistir esse julgamento? Só para assistir, doutor. Foi pedido vista. Vista pela desembargadora Cristiane. Recebi memorial, extenso, bastante extenso, e subsídio jurisprudencial. Então, lá vai. O resultado do voto é o seguinte. Dou provimento parcial ao recurso para impor ao réu a obrigação de fazer, a cumprir no prazo de 30 dias contado do trânsito em julgado da presente decisão, quando deverá oferecer local apropriado, mobiliado, higienizado e com pessoal capacitado para todas as mulheres empregadas que laborem nas dependências do shopping, incluídas as empregadas diretamente contratadas pelos lojistas e empresas terceirizadas, guardarem sob vigilância e assistência os filhos no período de amamentação de 6 meses ou em prazo superior, conforme recomendação médica, sem qualquer custo, em consonância com o artigo 389, parágrafo 1º, podendo a empresa suprir a obrigação legal, conforme dispõe o parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal. O descumprimento da obrigação aqui imposta acarretará a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000, reversível ao Fundo Estadual para Criança e do Adolescente, Lei Federal
8.069,90, artigo 88 do inciso 4º e Lei Estadual 9.831/93, artigo 9º, em conformidade com o artigo 13 da Lei 7.347/85, e na hipótese de extinção deste fundo, para outro que venha a substituí-lo, e, caso não instituído, outro a ser indicado oportunamente pelo Ministério Público do Trabalho. Eu esclareço que também concederia, mas ficaria vencida, então já fiz adaptado o voto, a tutela antecipada. Porém, em conversa com o eminente segundo votante e já conhecedora da posição da relatora originária do voto, não concedi aqui, mas no meu voto eu estava concedendo a tutela antecipada. Mas fiquei vencida no aspecto. Não sei por que razões, eu só disse que não foi o posicionamento que prevaleceu no julgamento. Quer dizer que, então, Vossa Excelência será a redatora desse voto, não é isso? Que já fiz o voto. A relatora vai ficar vencida, né? Totalmente. O meu voto está pronto, só que eu fico vencida com relação à concessão de tutela antecipada, tá? E se para justificar a minha posição, eu não concedo a tutela antecipada por achar que a questão é controvertida. Eu não acho lógico nem justo que, nesse momento, determinemos uma medida que pode ser revogada. Mas ela está dando, ele me esclareceu, ele está dando após o trânsito em julgado. Pois não, mas ela está esclarecendo que ela daria a tutela. E não dá porque já eu tinha manifestado nesse sentido de não dar. Então, eu estou agora justificando por que eu não dou e ela, né? Está dando. Ela dá, mas ficou vencida. Ela daria, mas ela fica vencida na tutela. Então, entendi. Na tutela eu acho que não devemos impor agora uma obrigação que pode ser modificada. Tá certo. Então, só por esse motivo. Ok, doutor? E assim fica decidido. Redatora, a nobre desembargadora Cristiane Fernando. Acabou a sustentação? Acabou. Nós estamos na sala Sabrina, pode terminar a sala Sabrina. Doutor Sabrina. Vamos terminar a Sabrina agora.